Quando tratamos de adultério, nós falamos principalmente dos maridos e das esposas, que outrora abandonaram os seus parceiros, os seus sócios nessa sociedade conjugal, nessa sociedade matrimonial e foram viver as suas vidas com outras pessoas, com os chamados estranhos, né? Com a amante, o amante, aquele nome que o mundo dá aí para eles, né? A realidade é que eles sim foram grandes culpados nessa situação toda, tomaram decisões completamente equivocadas, fora de padrões morais bíblicos, né? A moralidade humana aí está bem decaída, mas a moral bíblica continua de pé, continua forte e firme, e apesar disso, eles descumpriram essa moralidade, não ligaram, foram completamente egoístas, não ligaram para a dor e sofrimento que poderiam causar não só aos seus parceiros, mas também como toda a estrutura familiar, filhos, os parentes mais próximos. Eles não ligaram para isso, eles tão simplesmente foram embora. Mas eles não são os únicos culpados nessa situação toda. A situação de destruição do casamento, querido, envolve outros participantes disso, né? Envolve outras pessoas, como por exemplo os homens e as mulheres estranhas, que participam dessa situação de abandono do marido. Eles também são culpados. Existem outros culpados nessa história toda, mas vamos tratar neste vídeo justamente dos homens e das mulheres que entraram no relacionamento alheio ou por mais que, embora já tivesse separado, acabaram se envolvendo com o marido que não é delas, com a esposa que não é deles. Nós vamos tratar disso neste vídeo. Mas antes eu quero pedir que você que não é inscrito se inscreva, nos ajude a bater 55 mil ainda este mês, é a nossa meta para este mês. Então nos ajude a bater 55 mil para que a gente possa crescer e propagar ainda mais as verdades do reino, tá? Além disso, peço que você curta o vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante e transmita a mais e mais pessoas que precisam muito ouvir dessa verdade. Amém? Dito isso, queridos, olha só, homens e mulheres que entram na vida de um casal estão causando uma destruição terrível. Não é apenas uma destruição familiar, não é apenas a estrutura da família que vai se desfazer, mas estão rompendo com princípios, com mandamentos, e a gente vai demonstrar aqui para vocês. Por exemplo, quando um homem ou uma mulher entra na vida de um casal, seja durante a constância do matrimônio ou mesmo depois de ter havido a separação e até mesmo o divórcio, eles estão descumprindo o texto bíblico de não adulterarás, lá de Êxodo 20, verso 14. E queridos, por que eu digo que mesmo depois de haver a separação? Queridos, não importa, se o homem estranho, a mulher estranha, ela não importa a situação que ela esteja se envolvendo, ela é errada se houver um casamento. Se houver um casamento, ele que está se envolvendo com a mulher casada, ele está errado. Ela que estiver se envolvendo com o homem casado, ela está errada. Eu não sabia, ele não me contou, ele me disse que é solteiro. Não interessa a situação. Está fazendo a coisa errada. Se você não concorda comigo, então tente puxar pela sua memória o texto bíblico de Abimeleque. Você lembra Abimeleque, lá o rei todo pomposo, bonitão, e que poderia ter a mulher que ele quisesse? Pois é. O Abraão e Sara com medo de serem mortos, dele ser morto. Queridos, aqui é uma grande realidade. O povo tinha um grande temor com relação ao adultério. Eles preferiam matar o marido para a mulher ficar viúva e aí eles poderem ter a mulher para si. Por isso que Abraão mentiu. Abraão disse: não, você é minha irmã, para todos os efeitos você é a minha irmã. Então Abimeleque vai lá, pergunta, faz ali os conferes dele, casada, solteira e tal. Não, é irmã. Não, irmã, então pode. Ele toma Sara por sua mulher. Deus vem para ele e diz: ei, tá errado, larga, devolve porque não é tua. Ela já é casada. Então, queridos,
olha só, a situação de Abimeleque é a situação de muitos homens e mulheres que desconhecem o fato do casamento, do marido estar casado, do marido estar na constância do casamento. Às vezes o marido mente, às vezes a esposa mente, diz que é solteiro, tira a aliança, é aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas mesmo aqueles homens e mulheres estranhos que estão se relacionando achando que pelo simples fato de estar separado ou de ter ocorrido o divórcio, eles já estão livres para o casamento, enganam-se. Enganam-se e estão violando o mandamento de não adulterarás. O mandamento de Deus é claro: não cometa adultério. O adultério é uma violação direta da aliança do casamento. É uma violação direta aos princípios divinos para a instituição do casamento. E, portanto, é uma violação contra o próprio Deus. Além de mexer com toda a estabilidade conjugal, além de levar homens e mulheres a fazerem loucuras, porque a Bíblia diz que aquele que vai atrás da mulher estranha, ele perde o juízo. Querido, essa é uma realidade. Então, homens e mulheres que se metem nesse tipo de relacionamento são homens e mulheres que estão descumprindo princípios e mandamentos bíblicos, e para todo descumprimento, para toda ilegalidade que cometem, há consequências severas. Naquele tempo lá, a lei divina, o que era pecado, se confundia com aquilo que era crime. Tá? Os dois andavam junto ali, não havia uma separação entre o que era estatal, o que era do Estado, e o que era divino, né? O que era humano e o que era divino, então se confundia. Por isso que muitas mulheres morriam, eram apedrejadas por conta do adultério, porque além de ser um pecado, também era um crime. Hoje há uma separação. Há uma separação entre o que é divino e o que é do Estado. E o Estado hoje não tem mais o adultério como crime. Todavia, ele não deixou de ser pecado, ele continua sendo pecado. E se você está se envolvendo com a mulher que está separada, com o marido que está separado, achando que está tudo bem, você está muito errado. E se você está se envolvendo durante a constância do matrimônio, nem se fala, né? Porque daí você não pode nem alegar que você está sem conhecimento, né? Que você foi enganado. Não, você está fazendo a coisa ali sabendo. Então já complica ainda mais. Queridos, em Mateus capítulo 19, verso 6, vai dizer: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Aqui não está dizendo que o homem não tem a capacidade de separar corporeamente, ou separar de corpos, afastar, destruir o relacionamento do casal. Não está dizendo que existe essa impossibilidade. Assim como o mandamento não matarás, também não está dizendo que não existe a menor possibilidade de alguém matar alguém. É óbvio, né? Explicar que a grama é verde, mas tudo bem. Vamos lá. Ainda que seja possível separar um relacionamento, distanciar o marido da sua esposa, a esposa do seu marido, e levar eles para lá para o covil dos adúlteros, ainda que isso seja possível, ainda assim a aliança matrimonial permanece. Porque se não está tudo bem você matar, se não está tudo bem você roubar, há consequências para isso, também há consequências para o adultério. Não está tudo bem adulterar. E aí a mulher, o homem, os amantes, os estranhos que se metem, faz com que haja o adultério ali, propiciam o adultério, eles também sofrerão consequências, porque estão violando o texto bíblico de não adulterarás e estão violando também o texto bíblico de não separe o homem. Foi unido, houve o casamento ali, não separa mais. Não tente, não faça. E neste versículo, Jesus nos ensina sobre a seriedade do casamento, sobre o quão sagrado é o casamento. E ele nos lembra que o casamento é uma união tão profunda, mas tão profunda, que é feita pelo próprio Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade para desfazer. Ninguém tem autoridade para desfazer. Não é porque não está feliz, ele não está bem, você não conseguiu fazer o seu marido feliz, então eu vou fazer. Não,
Ninguém te fez defensoras ali dos frascos e comprimidos. Não, fica quietinho na sua. Vai achar um homem solteiro para você. Ah, ele não está fazendo ela feliz, então eu vou fazer. Não, não. Ninguém te deu essa autoridade. Ninguém te deu essa legalidade, amante. Então, vá procurar alguém solteiro para você fazer toda essa felicidade que você pretende. Alguém solteiro. E não imagine você que pelo fato de estarem separados, de ter havido divórcio, o texto bíblico diz que ninguém tem autoridade para desfazer a união que Deus uniu. Pode até separar de corpo, pode até causar ausência no lar, ausência, distanciamento entre o casal. Isso é possível, mas destruir a aliança que foi feita pelo próprio Deus, porque Ele é testemunha e Ele mesmo une, isso não. Isso é impossível. Somente a morte desfaz uma aliança matrimonial. Somente a morte. Portanto, é uma ideia esfarrapada, estapafúrdia que foi plantada aí na mente e nos corações das pessoas. E os amantes compraram essa ideia. Mas não se engane, amante. Você entrará numa fria tão grande, mas tão grande, que você estará cometendo um adultério. E olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. Não sabeis que os injustos... Está sendo injusto, né, querido? Vamos combinar que você está sendo injusto. Você está entrando no matrimônio, você está destruindo uma família, achando que Deus vai destruir uma para construir a sua, porque você é mais bonito, porque você é mais importante, porque você é isso e aquilo. Ah, meu amigo, minha amiga, você está sendo injusto. E a Bíblia é clara, os injustos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não herdarão. Aí a Bíblia vai dizer ainda mais. Você foi depois, né? Você não destruiu uma família, já estava destruída quando você chegou? Pois é, a Bíblia vai dizer assim, não erreis. Não erreis. Para você não achar que esse seu pensamento está certo, ela ainda vai esclarecer você. Ela vai dizer assim, ó, não erre. Os devassos não herdam o reino dos céus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. E os adúlteros herdarão? Não herdarão os adúlteros o reino dos céus. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E aí continua, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui, querido, ladrão, roubadores, está dentro do texto lá de não roubarás. Está na mesma esfera, nem adúltero, nem ladrão herdam o reino dos céus. Então, se você está na prática habitual e contínua, tanto do adultério quanto do roubo, da ladroagem, você não vai herdar o reino dos céus. Então, não é porque você não é ladrão que você está tudo bem para você cometer o adultério. Se tem consequência para os ladrões, para os roubadores, para os assassinos, também há consequência para você que comete o adultério. Também haverá aí a consequência de estar num caminho de morte. A Bíblia nos adverte que o pecado dos amantes, a prática da infidelidade, é uma transgressão extremamente grave. Embora alguns tentam suavizar, não é possível suavizar. É caminho de morte, é em direção ao inferno, é abraçar o capeta. É isso. Aqueles que se envolvem nisso estão caminhando na injustiça e não apenas prejudicando as suas vítimas. Não é só a mulher que ficou lá a ver navios porque você roubou o marido dela. Não é só o marido lá que ficou sozinho, desamparado, porque você roubou a esposa dele. Não é só os filhos deles, porque você roubou o pai ou a mãe deles. Não é só eles, mas você também. Você também está arriscando a sua própria alma. Devemos nós, todos nós, sermos guardiões do amor. A Bíblia diz lá em Hebreus que todos nós devemos dar honra ao matrimônio. Se existe um homem e uma mulher casados ali, eu devo honrar o matrimônio deles. Eu não devo passar perto deles de forma indecente, exibindo o meu físico de biquíni, tentando o homem, tentando a mulher. Eu não devo falar palavras suaves, agradáveis, que muitas vezes vai provocar brigas lá. Eu não posso, como homem, eu não posso dar a mínima ideia de ser um amante. Eu não posso nem sugerir isso.
quanto mais efetivamente praticar. Quanto mais praticar. E querido, se você tem apenas olhado para o marido de outra mulher, para a esposa de outro homem, se você tem apenas olhado, a Bíblia vai dizer em Mateus 5,28 que só olhar, que só desejar, já é adultério. E se já é adultério, querido, o capeta está esperando de braços abertos para você. Cuidado, muito cuidado. Há consequências para isso. Provérbios 6, 32 e 33 vai dizer: mas o que adultera com a mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma, açoita e ignomínia alcançará. O seu opróbrio nunca se apagará. E aqui, queridos, para finalizar, eu quero entrar num detalhe muito sério, ainda aqui no plano terreno. A gente falou no plano espiritual, a morte da alma, o abraçar o capeta por conta da desobediência ao texto de não adulterarás, ao texto de Mateus 19,6. Mas aqui eu quero trazer para você algo muito sério, ainda aqui em vida. Queridos, não, além de você destruir a sua alma, se você está sendo amante, se você está praticando o adultério, você, além de destruir a sua alma, você estará sujeito, queridos, ao açoite público. Hoje, neste momento, a sociedade está te abraçando, querido, mas a sociedade é cíclica, a história é cíclica, a história já deu voltas e voltas. Muitas pessoas foram apedrejadas, crucificadas, e outras estão recebendo afago e carinho, mas a história nos mostra que o mundo dá volta, e você que hoje está sendo abraçado vai ser sucateado amanhã, vai ser depredado amanhã, porque o mundo dá volta. O mundo dá voltas e todo plantio tem uma colheita, todo plantio. Então hoje você está sendo abraçado porque a ideia do mundo é essa. A ideia do mundo pode separar, pode se divorciar, pode arrumar quantas e quantas pessoas quiserem e ir tentando até uma hora dar certo. Essa é a ideia do mundo, mas essa ideia não se perpetua por muito tempo, ela não prevalece, ela muda. Já houve momentos na nossa história onde o adultério era punido com o apedrejamento, já houve momentos na nossa história em que o adultério era bem visto, que a traição era bem vista, e já mudou de novo, já veio para um momento em que o adultério era a coisa mais horrenda do mundo, que as mulheres que praticavam, que os homens que praticavam eram deixados de lado, usavam letras vermelhas no peito para dizer o quão adúlteras elas eram, quão promíscuas essas pessoas eram. Então não ache você que o orgulho que você ostenta por ter tirado um homem da sua família, uma mulher da sua família, ou por ter pego alguém que está separado ou divorciado, vai durar por muito tempo, porque não vai. Uma coisa que você precisa ter em mente, a honra, o respeito, a dignidade são valores imutáveis. A história vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar, e isso nunca vai mudar. Se você é digno, se você é honroso, respeitoso, queridos, pode ter certeza, você será acolhido em qualquer momento. Agora, se você vive de forma displicente, apenas usando o seu egoísmo, procurando se beneficiar em algum momento, a história vai te dar uma emplacada gigantesca. Não acho que vai durar para sempre. Você será mal visto. Aliás, até mesmo hoje, numa sociedade extremamente permissiva, querido, você não é bem visto. Queridos, só para você ter uma ideia, e eu já vou encerrar. Só para você ter uma ideia, hoje é cantado nas músicas aí à vontade o quão bom é você beijar um, beijar dois, beijar 10. Então, ok, essas mulheres e esses homens que assim o fazem, saem nas baladas, nas noitadas e pegam geral, estes pegam geral, beijam geral, mas não casam com geral. Porque o homem não casa com mulher assim. A mulher não casa com homem assim. Essas pessoas são aclamadas por sua liberdade sexual, liberdade de escolha de parceiro, mas na hora do casamento mesmo, são escolhidos a dedo, porque sabe que você será uma infiel no futuro, Então preste muita atenção nas suas atitudes, elas deixam muito a desejar.
aqui na terra, enquanto mais na eternidade. Haverá consequência para você, amante. Haverá consequência para você que está fazendo a coisa errada e que está sendo adúltero. Lembre-se, só Deus põe fim a uma aliança. E isso, um dos dois precisa morrer. Que Deus abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.